Estamos no mês de março, mês da mulher, e nesta Semana da Mulher, o Manhã Viva traz temas que fortalecem, orientam e valorizam a dignidade feminina. Hoje vamos falar sobre como identificar um relacionamento abusivo. Para nos ajudar nessa reflexão importante, recebemos aqui o nosso parceiro, o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer participar aqui na 107.9, né? Olha que responsabilidade, ô Wagner. Estamos na Semana da Mulher. Infelizmente, nosso país e nosso estado, né, muito violento para a mulher. Nós precisamos também ajudar, né, as mulheres a identificar relacionamentos abusivos, até para aprenderem mesmo as escolhas mais assertivas, né? Explica pra gente, o que caracteriza aí um relacionamento abusivo? Olha, tem três palavras, né? Eu anoto porque minha memória não é mais como antigamente, né? Mas quando se fala em relacionamento abusivo, nós estamos falando de um relacionamento onde alguém tem o poder sobre o outro e de forma repetitiva essa pessoa se impõe. E aí tem três palavrinhas que estão sempre em todos os lugares, né? Que é a questão de você não permitir que o outro tenha liberdade. Então se fala em violência psicológica, violência emocional, violência financeira e violência sexual ou física, né? Então essas palavras elas chamam muita atenção. E uma coisa que é importante para quem mora em Roraima é nós lembrarmos das estatísticas que saíram recentemente do estupro de vulnerável de 2025, né? Que Roraima é o estado com o maior índice. Eu não lembro agora de cabeça o número, mas é quase 70, alguma coisa para cada 100 mil habitantes. Isso dá quase 500 por ano. Lembrando que esses estupros foram os que chegaram à polícia, os que chegaram aos hospitais. E aqueles outros que não foram documentados, que nós sabemos que isso é subnotificado. Então, o relacionamento abusivo, ele precisa ser percebido, porque esse abusador também é quem estupra, esse abusador é quem agride, esse abusador é quem explora. Então, é preciso a gente entender que se você está num relacionamento onde alguém não te dá liberdade, onde alguém repetitivamente te agride, tem alguma coisa errada. Exatamente. Você já trouxe aí alguns sinais, né, para ajudar a identificar, né, esse relacionamento abusivo, né? Mas traga aí quais outros, né, sinais são importantes, né, que a mulher deve observar. Estou falando especialmente para a mulher devido à Semana da Mulher, mas também é válido, né, para qualquer relacionamento. Veja, eu acho que o grande sinal é a presença do machismo, aquela coisa de onde o homem se impõe e tudo tem que ser do jeito dele. Nós vivemos numa sociedade onde a mulher ela já carrega um peso por ser mulher, porque ela tem as atividades de casa que fica sobre responsabilidade dela. Então, um sinal de relacionamento abusivo, se o seu parceiro ele não divide atividades com você, você está sendo explorada, entendeu? Então, isso é um sinal. Um sinal assim que é culturalmente aceitável. Que é culturalmente aceitável, quer dizer, isso aqui é atividade de mulher. Negativa. Se duas pessoas dividem uma casa, as atividades precisam ser divididas com essas duas pessoas. Então, o grande sinal é essa imposição. São gritos, é aquela coisa de que você está sempre errada, você sempre tem que se adaptar e você não tem a liberdade de fazer escolhas. Eu acredito que isso é muito importante que as mulheres observem. Então, eu digo assim, antes de entrar num relacionamento abusivo, já comece a vigiar antes. Então, se você conhece alguém que não lhe dá oportunidade de ser você e começa a se intrometer em como você se veste, com quem você anda, como você fala, o que você pensa, cuidado, porque isso não é uma relação que vai ser boa para você no futuro. Liga o sinal de alerta. Liga o sinal de Corra, alerta. corra Se para mantenha longe, longe. né? O Wagner, no consultório, né? Como é que se apresenta isso? Como que as mulheres, elas conseguem perceber esses relacionamentos abusivos? Olha, a questão cultural é tão forte no Brasil que nós temos um conceito, eu não sei se a palavra é conceito, mas eu escuto muito as pessoas dizerem, homem é assim mesmo. E aí, Naturaliza esse e comportamento. aí você justifica
Ele grita comigo, ele desaparece no da notícia, eu tenho que prestar conta de tudo que eu faço, e isso vira homem é assim mesmo. Uhum. Porque minha mãe era assim, minha tia era assim. Então a gente percebe muito que culturalmente o machismo ele é tão institucionalizado que as próprias mulheres acham que isso é normal, entre aspas. Uhum. E aí continuam reproduzindo esses E o comportamentos. pior, nós ensinamos para os nossos filhos e filhas. Então eu sempre digo, né, que minha mãe era machista, eu brigo hoje com ela, a gente conversa sobre isso, porque ela ensinou para mim isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Não existe coisa de mulher e coisa de homem. Existem duas pessoas que estão compartilhando a vida que dividem tarefas. Então pode até ser. E isso minha esposa disse para mim, olha, eu não troco lâmpada. Uhum. Legal. Ok. Porque ela diz, eu não sei trocar, não quero trocar, isso é coisa de homem. Então está definido na minha casa que quem troca lâmpada é o Wagner. Uhum. Mas eu não lavo roupa. Uhum. E lá em casa a gente tem uma máquina de lavar. Então ela é que coloca as roupas nas máquinas e tal, essa coisa. Mas é uma divisão nossa. Uhum. Não é algo imposto. Há um Há um consenso, né? consenso. Então eu digo assim, a nossa cultura, ela institucionaliza o machismo, e aí nós ouvimos músicas onde o amor perde a razão, e quando perde a razão não sabe quem vai machucar, e as pessoas cantam isso como se isso fosse amor, isso é agressão, Se torna um mantra. isso é relacionamento abusivo. Amor me leva, faz de mim o que bem quer, me usa, porque o meu maior prazer é ser tua mulher. Isso daí vai colocando na cabeça das mulheres que qual é o valor da mulher? É ser usada, mas ela é desejada. Então as mulheres precisam mudar essa cultura de que elas não têm que ser desejadas, elas têm que ser admiradas por serem inteligentes, por serem independentes, por tomarem iniciativas e por serem pessoas individuais. Perfeitamente, 9h37. Agora, Wagner, por que as mulheres têm tanta dificuldade de sair desse tipo de relação? Porque o machismo, normalmente o machismo faz com que a mulher vire dependente dos homens. Tem muitas mulheres que elas não conseguem sair dos relacionamentos porque se ela sair ela vai passar fome. Se ela sair a família dela não aceita ela de volta porque ainda tem aquela coisa, você não quis casar, agora aguenta. E isso é uma frase que eu escuto. Uhum. Muitas pessoas dizem essa frase para mim, mas eu não posso me separar porque minha família diz que eu quis casar, agora eu tenho que aguentar. A família tem que apoiar e proteger. Nós não somos animais que criamos as crias e abandonamos. Nós somos seres relacionais. Os relacionamentos, as conexões são uma característica do ser humano. Então, eu posso ter uma filha de 30 anos, se ela se separar, eu estou do lado dela. Eu não posso dizer, te vira porque tu quiseste casar. E na cultura machista isso é dito. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo agora que já ouviram isso muitas Ou vezes. já até falaram, né, também, já até reproduziram Já também, né? reproduziram isso. Então, por que as mulheres não conseguem sair? Porque elas se sentem independentes. Tem mulheres que ela tem 2 filhos, mas ela não trabalha. Porque Uhum. ela entrou num relacionamento onde foi combinado que, olha, eu sou o provedor. Mas aí eu crio uma dependência que ela não consegue mais viver sem que eu seja o provedor. Como é que ela vai sair dessa relação? Uhum. Mesmo que ela seja abusiva. Exatamente. Agora é interessante a gente falar também que o relacionamento abusivo, ele acontece em qualquer classe social, né, também. Por que que nós estamos falando isso? Alguém pensa que não Sim, acontece? porque você imagina o seguinte, uma mulher que está num relacionamento abusivo porque depende financeiramente daquele homem. E num relacionamento, vamos dizer assim, numa classe social mais, né, elevada. Às vezes Também. as mulheres dependem muito mais dos maridos. Uhum. Entende? Então isso é algo que nós precisamos desde cedo ensinar as mulheres a serem independentes. Você não pode pensar que vai entrar numa relação para que alguém seja o seu provedor. Isso era muito comum no passado. Então eu lembro antigamente as mulheres, ela precisa aprender a bordar, ela precisa aprender a cozinhar, ela precisa aprender a costurar.
Então você preparava a mulher para ser a dona de casa. Gente, isso mudou. Nós estamos em 2026, o mundo é outro. Mulher é independente. Ok, ela pode ter um acordo com o marido, olha, nós vamos ter filho, esse tempo eu vou ficar em casa para cuidar dos filhos. Eu acho que esse acordo é legal, é importante você valorizar a educação dos filhos, mas é importante que a mulher tenha a sua independência. Que um relacionamento, nós estamos aqui numa rádio católica, né? Não, eu não estou aqui falando contra a família, mas nós não podemos pensar que um casamento, que todo casamento é para a vida toda. Às vezes é preciso romper porque o outro não está te valorizando. Então isso é uma discussão que eu sei que é delicada, tem muita gente que vai dizer não, o casamento é para a vida toda, mas eu defendo as mulheres. Eu acho que uma mulher que está sendo maltratada, que está sendo violentada, que está sendo abusada, que está sendo escravizada, ela tem direito de sair dessa relação. E a sociedade tem o dever de apoiá-la. Exatamente, porque onde há violência, né, onde há abuso, não há dignidade, né? E nenhuma religião apoia, né, que perca, né, que a mulher perca a sua dignidade, né, o Wagner. Agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, parabenizando aqui pela entrevista. A Lucineide Tomás disse, olha, estou gostando muito do assunto de hoje, viu, com esse grande profissional Wagner Costa. A minha querida Rosenilde lá do Alvorada disse também, olha, sabe as palavras do doutor, viu, o Wagner? Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Que orientações você deixa para essa mulher, né, que está em um relacionamento abusivo, que com a nossa conversa pôde aprender aqui um pouquinho a identificar sinais desse relacionamento abusivo? Eu diria para as mulheres, principalmente, cuide das novas gerações, as mulheres que são mães. Porque na nossa sociedade ainda é dever da mãe educar os filhos. Isso tem mudado, mas ainda é dever da mãe. Então eu acredito que algo que as mulheres podem fazer para o futuro é educar as meninas a não serem dependentes dos meninos e educar os meninos a cuidarem e tratarem bem as meninas com igualdade. Isso é muito importante, porque o homem ele tem mais força e às vezes ele não percebe isso. Isso é um detalhe. E para as mulheres que já estão vivendo a vida, estão num relacionamento e que precisam refletir, que elas conversem com seus parceiros e comecem a colocar uns pinguinhos nos is, sabe? E perceba quando você está sendo oprimida. E comece a buscar ajuda, comece a conversar com outras mulheres, comece a se esclarecer, comece a conhecer, porque hoje nós temos legislação, nós temos toda uma rede de proteção que pode ajudar as mulheres. Eu sei que isso é complexo, mas que a ajuda existe. Então, fiquem atentas. Esse mês vai ter muita informação. Sempre se discute muito sobre a independência, sobre a valorização da mulher. E lembre-se, Dia Internacional da Mulher não é dia de flores, é dia de independência da mulher, é dia de autonomia. Às vezes, o machismo transforma o Dia da Mulher em dia de beleza, para ela ficar mais bonita para os homens. Fique mais independente para a vida. E bonita para si mesmo. E bonita para si mesmo. Obrigada, Wagner Costa. É sempre um grande aprendizado a sua presença aqui no nosso programa. E até uma próxima oportunidade. Bom dia. Sempre um prazer participar. Bom dia a todos. Descontração.